Pessoal, e aí? Márcio aqui da Império com Enterprise. Pessoal, vamos a uma dica gramatical? Eu estarei apresentando uma estrutura que muitas vezes gera dúvida em relação como aplicá-la, qual é o significado dessa estrutura e quando aplicá-la, que é justamente um dos pontos gramaticais que mais surge dúvida, né? Dentro da compreensão da língua inglesa quando queremos entender o porquê que existe essa estrutura e quando, né, devemos aplicá-la. É o seguinte, ó, é o presente perfeito, é o present perfect. Eu vou trabalhar uma ideia, apresentar assim uma estrutura e vamos fazer uma análise. Portanto, prestem bem atenção. Ó. I have written a report you asked me to write. I have written a report you asked me to write. Agora veja bem, vertendo para o português, né, não usando aquela palavra que eu não gosto muito, que é a tradução, né, mas acabei falando, né, é o seguinte, qual seria o significado no português? Né? Eu escrevi um relatório que você pediu para eu escrever. Não é? Agora, gente, como professor, porque eu não deixo, embora seja agora consultor, eu não deixo de ser professor. Tá? Então, é assim, ó, nunca digam para mim escrever. Está errado. Para eu escrever. Sempre. Certo? Então aqui, ó, I have written a report you asked me to write. Eu escrevi um relatório que você pediu para eu escrever. Tá? A frase está gramaticalmente correta, mas precisamos entender por que nós utilizamos o presente perfeito. Porque é aquela história. Quando nós falamos inglês, nós temos que criar aquele hábito. O que eu quero dizer com esta frase? E não simplesmente falar e achar que está falando corretamente. E aí é que mora o perigo. Tá? Falar sem saber o porquê você está falando gera problema na comunicação, seja escrita ou seja falada. Essa é a razão pela qual eu trabalho com comunicação escrita, porque é através da escrita que nós aprendemos a pensar inglês para falar inglês corretamente. Portanto, ao falarmos I have written a report, nós não estamos falando da ação, nós estamos falando da consequência de uma ação que agora se encontra parada. Porque o interessante é que quando você traduz I have written, porque written é o particípio passado do verbo to write e significa escrito. E vou fazer uma brincadeira à parte aqui, gente, porque eu não consigo, né, falar do verbo to write sem fazer uma piadinha, embora eu não tenha o menor talento para fazer comédia, tá? Porque se eu tivesse que ganhar a vida como comediante, eu estaria numa situação bem periclitante, digamos assim, tá? Mas olha, gente, o particípio passado do verbo escrever é escrito, jamais escrevido ou escrevinhado, tá? Escrevido ou escrevinhado não existe, tudo bem? Então é escrito, tá? E quando você pega I have written, se você for traduzir, não é? Você vai simplesmente dizer eu tenho escrito. E quando você trabalha a ideia eu tenho escrito, a impressão que dá é que você começou a escrever e até então continua escrevendo. E na verdade não é isso que a estrutura quer passar. Porque na compreensão do nativo da língua inglesa, I have written refere-se à ação, né? Ou seja, não é a ação, e sim a consequência de uma ação que agora está parada. Então, quando ele diz I have written a report, ele não está falando da ação que ele praticou, e sim do resultado através dessa ação praticada. Como quem diz, olha aqui, ó, o relatório está pronto. I have written a report é como se falássemos assim, o relatório está pronto, senhor. Ou seja, I have written a report you asked me to write. Ou seja, antes de você praticar a ação para gerar o resultado, alguém havia solicitado. Por essa razão, você praticou a ação e agora você apresentou o resultado. Então, ou seja, a construção da frase é bastante interessante. Por quê? Porque a partir do momento que você diz que algo que não existia passou a existir, é em função do que havia sido solicitado antes. Por isso que é extremamente importante
trabalhar comunicação escrita, que veja bem, através de duas coisas, através da escrita, da prática de escrita e através da leitura, para que você possa aprender a pensar inglês. O pensar inglês é que faz a grande diferença, é o que nós chamamos de a cereja do bolo. Aprender a pensar inglês é essencial para uma boa comunicação, seja ela escrita ou verbal. Portanto, esta frase que eu acabei de apresentar agora, falando desta forma, fica bem mais fácil de ser compreendida. Portanto, I have written a report you asked me to write. Simplesmente podemos verter da seguinte forma: eu escrevi o relatório que o senhor havia solicitado. Podemos traduzir assim? Sim. Agora, eu não disse exatamente isso, então não precisa estar escrito exatamente para que você possa traduzir. Basta você aprender também a interpretar utilizando a estrutura. Então, a estrutura, ela não deixa você limitado. Você precisa aprender a trabalhar a estrutura e quando você for verter tanto do português para o inglês ou do inglês para o português, você sabe como fazer isso sem depender de tradução. Tudo bem? Olha aí, uma dica muito bacana. Eu realmente espero de coração tê-lo ajudado. E como todo mundo sabe, chamo-me Márcio Antunes aqui da Império Call Enterprise. E eu vejo vocês no próximo vídeo.